E o tema é esse: nunca é tarde para Jesus. Você pode virar isso e falar para o seu irmão? Talvez você pense em algumas situações da tua vida: olha, não tem mais jeito, já é tarde, não tem mais solução. E nós vamos ver aqui que Jairo, ele estava passando por uma situação tão difícil na sua vida. Um homem que tinha dinheiro, tinha status, aqui diz que ele era chefe da sinagoga, um homem religioso, mas que ele passou por uma situação tão difícil na vida dele, em que ele ouviu uma sentença, havia uma sentença sobre a vida da filha dele. Mas Jesus vira para ele e diz para ele: se crer, ela vai ser salva. Para Jesus não tem tempo, não tem dificuldade, não tem situação que não possa ser revertida. Bem? Então nós vamos ler o texto. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 40, diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrou-se aos pés de Jesus. Lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos tinha sofrido de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostou-se diante dele e declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodas mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltando-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Bem, vamos orar? Pai, querido amado Deus, nós te damos graça pela tua palavra, por aquilo que nós lemos aqui, pelo teu poder, porque nós sabemos que para ti nada é impossível, não há tempo perdido, não há situação que o Senhor não possa reverter, não há momentos das nossas vidas que o Senhor não possa mudar, não há tempestade que o Senhor não possa fazer cessar, não há, Senhor, quadro de enfermidade que o Senhor não possa reverter, porque tudo está no controle das tuas mãos, tudo vem de ti e tudo é para ti. Pai, nós te louvamos, eu te louvo pela vida de cada um que aqui está. Pai, o teu povo veio neste lugar para ouvir uma palavra. Que não seja eu a falar, mas que seja o teu Espírito Santo a usar a minha vida. Que eu diminua neste lugar, mas que o Senhor cresça. Que o teu Espírito Santo venha achar nos nossos corações, oh Senhor, uma terra fértil para que a sua palavra venha ser lançada e que haja frutos, Senhor. Que nesta noite venha ser noite, Senhor, de edificação da nossa fé.
Que nesta noite aquilo que nós pensamos aos nossos olhos, aos nossos sentimentos, que possa já não mais haver tempo. Que o Senhor possa, Senhor, trazer a ressurreição sobre as nossas vidas, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos planos, sobre os nossos projetos. Senhor, em nome de Jesus, que seja uma noite marcada pela Tua presença, como todas as outras têm sido neste lugar. Fica conosco, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, queridos. Aqui nós temos um quadro bem complicado. Você que é pai, você que é mãe, pensa, Jairo, ele estava com sua filha de apenas 12 anos, quase morrendo. E aquele homem, ele teve que enfrentar uma situação na sua vida. Ele conhecia a lei, ele estava acostumado a dar ordens, mas ele viveu uma situação que ele não esperava, como nenhum de nós, né? Nós não esperamos. Talvez seria mais fácil se fosse uma pessoa idosa e você diria, poxa, mas essa pessoa já viveu bastante tempo. Mas 12 anos, aquela menina tinha 12 anos, quantas coisas ela tinha para viver, e ela era a filha única de Jairo. Então ele tomou uma decisão. Ele falou, eu vou. Naquela época a fama de Jesus já tinha tomado todo aquele lugar. As pessoas falavam de Jesus, do poder que ele tinha. E olha, queridos, que deve ter sido difícil para aquele homem que estava tão acostumado a ter todas as coisas, a dar ordens, ter que ir até Jesus, porque a fama era de que Jesus curava os leprosos, que Jesus, ele curava os enfermos. E ele tinha que ir ao encontro de onde essas pessoas estavam. Mas ele foi. Aqui diz que ele foi até Jesus, no versículo 40, diz que ele se prostrou. Primeiro ele teve que enfrentar uma multidão, né? Tem muitas relações nesse primeiro texto com... Depois a gente vai falar um pouquinho da mulher, do fluxo do sangue, a gente vai percebendo algumas coisas. Mas olha só aqui, diz que ele chegou até Jesus e suplicou, né? Diz assim, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrou-se aos pés de Jesus. Isso não era uma atitude que era comum na vida de Jairo. Mas ele tinha um não, ele precisava de algo que mudasse a realidade da vida dele. Então diz que ele suplicou, e ele chegou até Jesus e disse, venha até a minha casa, pois a minha filha única está à beira da morte. Enquanto ele estava falando ainda, aqui o versículo para um pouquinho a cena de Jairo e entra a cena da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, queridos, diz outra semelhança. Ele tinha uma filha de 12 anos, aquela mulher tinha 12 anos que ela tinha uma enfermidade. E lá em Levítico, capítulo 12, versículo 2 ao 5, fala sobre a lei de Moisés, né? Sobre a lei do fluxo de sangue. As mulheres, elas nesse período, elas não podiam tocar e nem ser tocadas. Elas eram consideradas impuras. E aquela mulher, durante 12 anos, ela vivia afastada da sociedade. O texto diz que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos. Ela gastou tudo que ela tinha. Você pode imaginar que aquela mulher, ela não tinha esposo, porque ninguém ia querer uma mulher que sangra o tempo todo, 12 anos. Ela não tinha família, porque ela não podia ir ao templo adorar, ela não podia ir à casa dos seus parentes, ela não podia sair de casa, havia uma sentença sobre a vida daquela mulher. Mas aqui diz que, assim como Jairo, ela ouviu falar que Jesus estava por ali. E eu acho tremendo isso, porque aquela mulher com 12 anos de hemorragia, ela uniu as suas poucas forças. E diz o texto que ela diz no seu coração, se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Queridos, para que as coisas mudem nas nossas vidas, nós temos que tocar o coração do Senhor. Nós temos que suplicar como Jairo. E não ficar lamentando.
Por que isso acontece comigo? Por que aconteceu isso? Por que eu não mereço isso? Mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas não, este homem e esta mulher, eles tiveram uma atitude de fé. Eles resolveram fazer algo de diferente. Primeira coisa, eles foram ao encontro daquele que podia mudar toda e qualquer situação. Eu quero te dizer que você tem que ir ao encontro daquele que pode mudar toda e qualquer situação na sua vida. Toda e qualquer sentença sobre a tua vida. Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas. E aqui diz que aquela mulher, ela uniu as suas poucas forças, ao ponto dela não conseguir nem ficar de pé, porque diz que ela rastejou. Ela foi rastejando até Jesus. Ela teve que enfrentar, queridos, a multidão. Pensa que ela deveria ser famosa. Eu acho que as pessoas passavam e falavam que aquela mulher, ela não pode sair de casa porque ela tem um fluxo de sangue, ela é imunda. Você já pensou você não ser tocada durante 12 anos? Quem não gosta de carinho? Quem não gosta de dar carinho? Aquela mulher, ela vivia uma vida solitária, triste, amargurada, sem esperança. Mas ela uniu as pequenas forças e foi diante do Senhor, rastejando. Mas o coração dela se encheu de esperança. Ela falou, não, eu vou ao encontro de Jesus. Sabe, que diz aqui a palavra que Jesus, que aquela mulher, queridos, mais do que tocar a orla do manto, tocar as vestes de Jesus, ela tocou o coração de Jesus. Ela atraiu a atenção de Jesus ao ponto de Jesus falar, alguém me tocou. E os discípulos, Senhor, mas como assim? Olha a multidão. Quantas pessoas te tocam? E aí o Senhor quer saber quem te tocou. Ele falou, não, foi um toque diferente. Eu sei que de mim saiu virtude. Olha só, Jesus, ele poderia se considerar como uns rabinos e falar, não, mas eu não posso tocar nessa mulher me tocou, ela é imunda. Não, Jesus, ele quer saber quem é aquela mulher. A atitude daquela mulher atraiu a atenção de Jesus. Ei, você tem atraído a atenção de Jesus com as suas atitudes? Você tem atraído a atenção de Jesus com o seu falar, com o seu pensar, diante das situações que são difíceis, que aparecem nas nossas vidas? Ou você tem se lamentado? Ou você tem aceitado? Havia uma sentença sobre essas duas pessoas, sobre a vida de Jairo, sobre a filha dele, sobre a vida daquela mulher. Mas eles não aceitaram a sentença que havia sobre a vida deles. Eles lutaram, eles acreditaram, eles foram até o encontro daquele que tem todo o poder e podia e pode mudar a minha e a sua vida. E aquela mulher, vendo aquela situação, ela ficou com medo daquela multidão, porque ela poderia ser apedrejada. Mas ela sentiu naquele momento, que diz que naquele momento, quando ela tocou, a hemorragia cessou. E Jesus olha para aquela mulher, discriminada pela sociedade, abandonada, condenada a viver exclusa, distante de todos, sem ser tocada e sem tocar ninguém, a não poder ter filhos, a ter uma vida emocional. Jesus olha para ela e fala assim, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Agora ela podia ter paz. Agora ela podia ter uma nova vida. Queridos, nós temos que entender que Jesus, ele conquistou todas as coisas lá na cruz. Eu gosto muito daquele cântico que diz assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as coisas, as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Ei, você tomou posse? Parece que nós nos esquecemos daquilo que Jesus sofreu por nós na cruz. E aí quando as coisas não dão certo,
nós falamos, já é tarde, já era. Nada vai acontecer. Essa situação não vai passar na minha vida. Eu não vejo uma saída. Mas aqui diz que eles se humilharam. E a palavra do Senhor diz que nós temos que se humilhar. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor para que Ele vos exalte. E olha só, vamos lá para agora falar sobre Jairo. E ele foi até Jesus, e você pode imaginar o coração de Jairo. Jairo saiu da sua casa sabendo que quando ele voltasse, muito provavelmente a sua filha já estaria morta. Mas ele saiu com o seu coração, ele foi diante de Jesus, e quando ele chega, ele começa a falar com Jesus, ele é interrompido. Cada minuto para Jairo era muito importante. Sabe o que me chama a atenção? É que ele, acostumado a dar ordens, ele diz assim, ó, vai na minha casa, Senhor. Né? Chegasse até, vai na minha casa, impõe a mão sobre ela para que ela seja curada. Olha só, Jesus pacientemente diz assim, espera aí, tá bom, Jairo? Tem uma situação para resolver aqui. Ele vai, resolve, ele cura aquela mulher, ele faz o que tinha que ser feito, e aí depois ele volta e fala, o que você estava falando mesmo? O que você precisa? E aqui diz, versículo 49, que falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta. Sempre tem como dizem, né? A notícia ruim chega muito rápido. Sempre tem uns eleitos, né? Do inimigo, tem uns encapetados para vir e apagar aquilo que está tão ardente no seu coração. Ele saiu sabendo que aquela situação poderia ser revertida. Talvez quando ele recebeu essa notícia de que sua filha já estava morta, talvez ele tivesse pensado ali, poxa Jesus, está vendo? O Senhor demorou. Se eu tivesse parado para entender a situação daquela mulher, minha filha... Mas aqui diz que Jesus, tão maravilhoso, queridos, diante daquela situação ruim, diante daquele quadro tão ruim sobre a vida de Jairo, Jesus olha para ele e diz, não temas, crê somente e ela será salva. Aquela palavra mudou todo o percurso daquela história. Mudou toda a sentença. Aquela palavra trouxe fé ao coração de Jairo. É isso que você tem que se atentar, queridos. Quem você tem ouvido? Quem você tem ouvido? A voz de Deus? Ou você tem ouvido a voz daqueles que não conhecem Jesus? Porque palpite todo mundo dá. Conselho, como diz por aí, se conselho fosse bom, não se daria, né? Se vendia. Então, quem você tem dado ouvidos? A quem você tem dado crédito? Essa palavra entrou no coração de Jairo, a ponto dele continuar caminhando com Jesus, porque ele poderia ter dito para Jesus, olha Jesus, então tá, valeu, obrigado, o Senhor não me atendeu naquela hora, agora já era, tá, vou embora, né? O Senhor não resolveu o meu problema. Não, aquela palavra entrou no coração de Jairo. E é por isso que eu e você, nós temos que sempre estar atento àquilo que diz a palavra do Senhor, queridos. Porque Jesus venceu lá no deserto através do quê? Da palavra. Tudo que Satanás falava, ele rebatia na palavra. Nós só vamos vencer situações nas nossas vidas quando nós começarmos a declarar a palavra. Mas para eu declarar a palavra, eu preciso conhecer a palavra. Para eu conhecer a palavra, eu preciso separar tempo do meu dia. Porque é essa palavra que vai edificar, que vai trazer fé ao meu coração.
Não é isso que diz? Que a fé vem pelo ouvir a palavra. Não é a palavra do seu irmão. Amém? Também, Deus pode usar o seu irmão. Mas a palavra de Deus. E aquela palavra de Jesus já começou o milagre ali. Amém? Já começou, ele já viu um sinal. E aqui diz que, quando eles chegaram no versículo 51, tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele. Há momentos em que Jesus, ele não agia, não operava, porque faltava fé. E aquelas pessoas, aqui diz no texto que aquelas pessoas já estavam chorando. Aquelas pessoas já estavam ali preparadas para o velório. Já estavam desacreditadas. Era muito normal naquela época, se pagava para as pessoas chorarem. Aqui diz que essas pessoas já estavam chorando. E por causa da incredulidade daquelas pessoas, Jesus ele pede para algumas pessoas entrar com ele. Pedro, João e Tiago. O pai e a mãe. Aqueles que verdadeiramente criam. Sabe o que eu entendo? Que eu tenho que andar com quem crê. Eu tenho que estar com quem crê na mesma fé que eu. Porque só assim os milagres acontecerão. E foi isso que aconteceu. Deus tirou então, Jesus mandou que só essas pessoas entrassem. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está à morte. Estava aqui a pessoa que tinha o poder sobre a morte, sobre a vida, sobre todas as situações. Ele, com toda a autoridade, ele diz, ela não está morta, ela está dormindo. E qual foi a reação das pessoas? Eles começaram a rir. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Homens de pouca fé. Homens que não tinham intimidade com Deus. Homens que não tinham testemunhos, que não tinham visto Jesus fazer tantos milagres, operar tantos milagres. Jesus está dizendo para você, não chora. Não fique assim, se lamentando. Não fique chorando, achando que tudo está perdido, que tudo está acabado. Porque eu estou contigo. Creia tão somente. E aqui diz que ele então entrou. Entretanto, ele tomou-a pela mão e disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. E aqui diz que o Espírito voltou. Quem é que tem o poder sobre todas as coisas, senão Jesus? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Jesus. E aqui diz, ele olhando para aquela menina, ele diz, levanta-te. O Espírito voltou, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhes dessem de comer. E todos aqui ficaram maravilhados. Olha só, aqueles que estavam rindo, aqueles que estavam zombando, aqueles que já estavam chorando, lamentando. Há 1 minuto eles estavam chorando. E depois de 1 minuto, eles puderam testemunhar o milagre e o poder de Jesus sobre a morte. Então eu quero te dizer nessa noite. Não diga, Senhor, não tem mais solução. Talvez você tenha dito aí dentro do teu coração, olha, não tem mais jeito, não há mais, não tem mais tempo, não tem mais solução, não tem mais saída, não tem mais retorno nessa situação. Quero te dizer que você está diante desse mesmo Jesus, amém? Porque a palavra diz que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que operou aquele milagre da ressurreição da filha de Jairo, de curar aquela mulher, de tantos outros milagres, ele está aqui neste lugar. E ele pode fazer ressuscitar todos os seus sonhos, todos os seus planos, todos os seus projetos, tudo aquilo que aos teus olhos parece já não ter mais solução. Deus pode reverter essa situação e aqueles que riam de você vão presenciar o milagre. Vão testemunhar o milagre na tua vida. E esse vai ser um testemunho para trazer essas pessoas
a conhecer esse Jesus. Então creia, queridos, que ainda que pareça aos teus olhos que não há mais solução, Jesus, quando Ele entra, Ele tem o poder sobre a morte, sobre a enfermidade, sobre qualquer enfermidade, seja ela física, emocional. Ele tem poder para trazer a libertação, para mudar a história da tua vida. Jesus mudou a história de Jairo, da filha de Jairo, mudou a história desta mulher. E Ele quer mudar a história da sua vida, amém? Você crê nisso? Só que para isso, houve um fator essencial que não pode faltar nas nossas vidas, que está lá em Hebreus 11, que diz: a fé é o firme firmamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Espera em Deus. Espera em Deus. Para Jairo, aquele momento deve ter sido difícil para ele, né? Ele deve ter pensado: o Senhor demorou. Às vezes nós temos essa atitude nos nossos corações, né? Jesus, o Senhor está demorando para vir o meu socorro. Não, queridos. A hora é do Senhor, o momento é do Senhor. Ele age no momento certo, na situação certa, para que todos fiquem maravilhados, como ficaram aqui, como seus pais ficaram. E eu quero encerrar deixando um versículo que está lá em Isaías, capítulo 41, para que o seu coração se encha de fé. Sabe o que fez a diferença ali na vida de Jairo? É que ele não estava sozinho. No caminho do milagre, quem estava ao lado dele? Jesus. Jesus está do teu lado. Jesus caminha contigo até você chegar a viver o momento do teu milagre. Não sei quanto tempo, mas Ele caminha contigo. Ele está ao teu lado. Ele quer te abençoar. Aqui diz, versículo 41, 10, a partir do 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa nenhuma. Valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Jesus pegou na mão daquela menina e disse: levanta-te. O Senhor está falando a mesma coisa aqui. Eu te pego pela tua mão direita e digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante, e novo armado de lâminas duplas, e os montes trilhará, e moerás, e os outeiros reduzirá a palha. Tu os pelejará, o vento os levará, e o redemoinho o espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Amém? O Senhor é contigo. Ele anda contigo. Jesus está ao teu lado. Ele caminha com você até você chegar a viver o teu milagre. Amém? Que você possa levar essa palavra dentro do teu coração. Que você possa se lembrar que não existe a situação que Deus não possa reverter na sua vida. Ainda que haja uma sentença, ainda que as más notícias cheguem até você, Deus pode mudar. Deus pode mudar o teu cativeiro.
Deus pode mudar a situação que você se encontra hoje. Deus pode mudar os teus pensamentos.